E aí pessoal, bem-vindo para o próximo podcast, onde tudo curta, compartilhe, se inscreva no canal se não está inscrito e vamos para mais um vídeo. Cara, eu vi um vídeo que o YouTube me recomendou do Toguro e depois eu vi uma galera que eu conheço comentando sobre a galera do fundão que se deu bem na vida pós-escola. E aí eu já trouxe aquela parada que, pô, isso é verdade. A galera, ao menos da minha antiga escola, né, que estudou comigo, que tirava a nota vermelha, teve dois destinos. Os homens, no caso, tá? Tô comentando dos homens. Teve dois destinos. Ou morreram, ficaram viciados e morreu, ou fizeram sucesso, tá ligado? Tipo, mesmo um sucesso na escola e um sucesso pós-escola. E tipo, os nerds, as pessoas mais aplicadas e por aí vai, seguiram os mesmos, seguiram destinos assim muito manjado, sabe? Muito escrito para eles, muito um mais um, entendeu? Sem nenhuma novidade. E parte deles que eu conheço que eram aplicados não fizeram fortunas ou algo muito relevante. Fizeram coisas comuns, sabe? Arrumaram emprego, pós-faculdade, casou e tal, alguns divorciou, vida que segue. Mas o ponto e o foco disso é porque a galera nota vermelha da escola ou foi a galera que hoje não existe, tipo, fez muito sucesso na escola e faleceu novo, se envolveu com drogas ou com qualquer outra parada errada, não existe mais, ou é uma galera que fez grana, tá de boa, viveu o melhor na escola e tá vivendo o melhor ainda após escola. Porque foi isso que aconteceu. Ao menos na minha escola, cara, a galera nota vermelha fez muito sucesso. Eu vou dar exemplos básicos aqui sem citar nomes. Cara, eu tinha amigos, colegas, né, na época da escola, que eram considerados assim, caras que iriam ter empregos horríveis, profissões horríveis, uma vida triste, e por aí vai. Hoje, essa mesma galera que a professora apontava o dedo e falava isso, é dono de baladas, anda de Porsche, tá? Eu tenho colegas que era do fundão, bagunceiro, andando de Porsche hoje em dia, é empresário, faz grana e por aí vai. E tipo, totalmente fora, vamos dizer assim, do ciclo comum que os outros tomaram. Outros fizeram coisas que eu já citei, né, que acabaram perdendo a vida, enfim, um monte de coisa. E isso não se refere ao fato apenas deles ser basicamente jogado para isso. Isso significa que eles arriscam muito mais. Eu sei que alguns vai julgar, ou a gente é ensinado a julgar aquelas pessoas que tomam um caminho diferente, porque muitas vezes a pessoa acaba fazendo coisas, né, que ferra outra pessoa ou ferra ela mesma, como nesse caso. Só que a gente esquece que pessoas que fazem coisas diferentes da maioria, elas têm muito mais chances de dar certo. E é por isso que esses citados que eu disse, eu consigo ver caras que eram bagunceiros na época da escola, que fizeram sucesso, mas eu não consigo ver pessoas que eram extremamente aplicadas, seguindo o sistema educacional à risca, que conseguiram fazer fortunas ou conseguiram ter vidas extraordinárias. Parte deles tiveram uma vida comum, de tipo, casou, divorciou e tal, faculdade, emprego CLT comum e por aí vai, e fim. Só que as pessoas que são notas vermelhas eram pessoas que não seguiam, de certo modo, não se enquadravam no sistema educacional naquele período. E por fim, elas nunca, né, se enquadraria no sistema social que é muitas vezes forçado para a maioria esmagadora da gente, né, de nós, seres comuns. E eles não aceitam esse sistema. É por isso que eles tomam ou vias ilegais ou vias muito mais, mesmo pautada no legal e mais arriscadas, é por isso que eles arriscam muito mais. Então, ou eles encontram o fim, ou eles encontram um caminho que a maioria esmagadora das pessoas que não são, sabe, que não são tão corajosas, que não têm esse peito para arriscar, muitas vezes acabam fazendo. E isso, querendo você que está me escutando ou não, não configura no que é certo ou errado, mas configura no esse cara vai ter muito mais
oportunidade do que eu, porque ele vai criar essas oportunidades. Seja, por exemplo, pegar a mina, cara. Geralmente os caras mais bagunceiros da escola, os nota vermelha, eram os que mais pegavam mulher. E os certinho não faziam isso. Porque também configura naquilo que eu citei, de arriscar, de não estar nem aí, de viver a vida, sabe, do jeito que ele quer. E isso, quando o cara leva para a vida fora da escola, se ele coloca esse mesmo empenho e essa mesma vontade em outras coisas, ele tem muito mais chance de dar certo. Seja ele se arriscando em negócios ou qualquer parada, ele é muito mais agressivo, ele é muito mais corajoso. E os homens, geralmente padronizados, no caso eu estou falando dos homens, né, não estou falando das mulheres em si, eles são muito mais omissos, sabe? Eles têm muito medo de, seja até de falar com uma mulher, de ter uma postura com uma mulher, ou de ter uma postura sobre aquilo que ele acredita, porque ele tem medo de ser banalizado socialmente. De tipo, ó, você tirou vermelho, ó, você não é o exemplo, você é a ovelha negra. E aí, esses caras eles têm medo de ser a ovelha negra. Só que qual é a importância de você ser a ovelha negra? Porque muitas vezes as pessoas elas classificam aquilo que é bom, aquilo que é certo, porque, como eu disse no outro vídeo, porque elas tiram vantagem. Elas tiram vantagem do cara certinho, elas tiram vantagem do cara quadradinho, quando na verdade esse cara poderia arriscar mais. Eu não digo sobre ser mal, tá? Eu digo sobre arriscar mais. E geralmente as pessoas elas só querem alguém padronizado porque elas conseguem sugar alguma coisa. Se você olhar para o sistema econômico, tá? Aqui no Brasil, não vou citar os países, parte das pessoas que estão em níveis, sabe, classe média mesmo, ela basicamente composta por pessoas que pensam iguais, pessoas quadradas, pessoas inseridas no sistema para ser exatamente aquilo. Aquilo que eu disse outro dia do famoso NPC. E não só no sentido econômico, no sentido financeiro, mas isso também é no sentido de vida. Parte das pessoas elas seguem um plano que foi pré-determinado para elas, elas não têm coragem de arriscar, elas não tomam um caminho diferente, elas não viajam, elas não arriscam, elas não apostam. Vocês entendem? E é por isso que você vê que os ex-notas vermelhas da escola ou se deram bem ou muito mal. Porque, querendo você ou não, eles tiveram muito mais coragem. Eles fizeram muito mais coisas, desde a escola como fora. Porque é aquilo que eu disse para vocês. Mesmo que alguns tomou caminhos que, de certo modo, ferrou aquela pessoa em particular, ou outra pessoa, e hoje ela talvez nem exista mais, teve do outro lado outros que tomaram atitudes assim muito mais corajosas, arriscaram muito mais, e que também foi pautado em uma questão mais legal. Então, o sucesso, ou qualquer parada atrelado a isso, está justamente para aquele cara que quer arriscar. Algo que é muito diferente do padrão, que são homens que não arriscam, homens que esperam tudo feitinho, tudo vindo de bandeja para ele, pré-determinado, porque, sei lá, né, ele não tem coragem de mover um dedo. Então, é por isso que aquele vídeo do Toguro e o vídeo e o comentário do cara me trouxe esse vídeo, porque, cara, eu parei pra pensar, é verdade. Os notas vermelhas da escola e por aí vai, são, na verdade, os caras que não conseguiram se adequar ao sistema educacional, tá? E o sistema educacional é um problema gigantesco, eu já falei isso aqui, não só por questões apenas sociais em si, né, mas pessoal também. Já fiz até um vídeo antigo sobre a questão da escola tirar a criatividade, tirar o ser do indivíduo e transformar ele em apenas um NPC. Eu já falei sobre isso, de como isso funciona dentro das escolas, é um vídeo antigo meu. Talvez aí eu faça uma live sobre isso, mas pare para pensar. Pessoas que arriscam, geralmente elas são as mais criticadas por pessoas que não arriscam. E quando dá certo, todo mundo abraça. Quando dá errado, todo mundo critica. Mas a grande questão são as únicas pessoas que estão arriscando e são as únicas pessoas que não estão seguindo as manadas. Então, pense sobre isso, né? Você aí, não é sobre apenas ser o nota vermelha da escola, mas é sobre ser o cara socialmente falando estranho, treinando em um domingo, o cara socialmente falando estranho,
investindo em coisas que as pessoas consideram loucura, o cara socialmente estranho, indo numa curva onde todos os homens que necessitam de relacionamento e de apego, de amizade, e você simplesmente é um cara que consegue ser centrado mesmo não tendo tudo isso, sabe? Você vai ser considerado nota vermelha da vida por ser diferente da maioria esmagadora das pessoas. E quando você vamos dizer assim, né? Quando você se volta contra aquela normose, sabe? Aquele coletivo, aquele NPC, você se torna o nota vermelha da escola, você se torna o cara que está atrapalhando a aula, o cara que está atrapalhando alguma coisa, porque, como eu disse, o sistema cria pessoas para ser padronizadas, para que essas pessoas sustentem a base da pirâmide, entendeu? Então é por isso que você vê o nota vermelha da sua escola lá, ou ele se deu muito mal, ou ele se deu muito bem. E quando você vê as pessoas aplicadas, certinhas e por aí vai, todas elas tiveram o mesmo destino. E o destino é aquele que a gente já conhece e que é o mais comum que você possa imaginar. É isso aí. Curta, compartilhe, comente o que você acha disso. E se na sua escola aconteceu a mesma coisa, se você conhece um amigo que era extremamente nerd e que não teve bons frutos, como parecia, né, como os professores desenhavam para ele, e você tinha amigos que eram extremamente devassos, extremamente fora do controle e que tiveram êxito, fizeram sucesso na vida, né, além dos que não deram certo. É isso, comente aí e tamo junto.